vai pintar uma arte juntos, uma arte em A4 original, com tinta óleo. E pedir que vocês comentem nos vídeos se vocês pintam, se vocês já pintaram, se vocês pararam, se vocês ainda pintam, que tinta, material vocês gostam mais de usar. E é isso, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Beijos! Hoje a gente vai pintar com tinta óleo. Eu uso essa daqui, da Corfix. E o básico é diluente e o óleo de linhaça. E, enfim, a gente vai começar com o céu, porque é a parte que eu sempre começo e eu prefiro usar os pincel acima. Esses maior do que para coisa assim. Quando é as coisas mais pequenas, a gente vai trocar de pincel, né? É pra ser como se fosse à noite, mas não tão escuro. Então a gente vai misturar um pouquinho de branco com um pouquinho de branco ali com azul ou preto. E é isso. Vou usar essa espátula. Aí vai fazer um negócio mais nada a ver. Minha cabeça viajou legalzinha ali. Acho que eu vou usar um pouco de preto e azul pra ver o que é que vai acontecer. Tá, é isso aqui que eu queria. Não é nem tão escuro assim pra não parecer as outras coisas embaixo, mas também não tão claro. Então vai ser isso, né? E vamos lá, baixei um pouquinho ali pra não ter que ficar me levantando toda vez pra quando tiver que pausar. Então, vamos lá. Eu não gosto de escutar música quando eu tô pintando. Raramente eu escuto música quando eu tô pintando. Prefiro silêncio. E também porque o meu quarto ele é bem perto da natureza. Então só o vento das árvores já me acalma bastante. Ó, no começo é sempre assim, ó. No começo eu pinto com um pouquinho mais de calma, mas depois eu faço assim, ó. E vamos ver como é que vai ficar essa pintura aqui. É uma das pinturas que vai estar disponível na lojinha. Com as artes original, né? E eu também tenho algumas coisas pra fazer hoje. Tenho uma arte por encomenda, tenho 2 artes por encomenda. E tenho que fazer o pacotinho de envio de 2 artes também que já foram compradas. Outra coisa que às vezes me incomoda é o cheiro da tinta a óleo. Tem muita gente que gosta, acha bom, mas às vezes me incomoda. Na verdade não da tinta em si, mas o que me incomoda é isso aqui, o óleo de linhaça. E na verdade o óleo ele é necessário para proteger tanto o papel, a tela que você está usando, quanto para proteger os seus pincéis, porque a tinta óleo, ela vai comendo, meio que ela come, ela desgasta os pincéis. E, né, às vezes não fica muito legal daí, mas, enfim. Aí eu sempre deixo a janela aberta, porque senão o cheiro não é nada legal. E às vezes me dá dor de cabeça, mas é uma das melhores. Eu gosto muito de trabalhar com a tinta óleo, mas também gosto muito de trabalhar com a tinta acrílica. Eu fiz um vídeo para os membros do canal falando a diferença entre uma tinta e a outra, né? E assim,
tem diferença, claro que tem. Até na forma de você vai trabalhar ali, elas têm uma diferença bem grande. Eu tô fazendo a minha lua aqui, ó. Vou fazer um pouquinho mais de luz nela. Provavelmente vou ter que usar o branco. Vou fazer um negocinho pra cá. Meio que como se tivesse um pouquinho borrada e depois esperar passar um amarelo. Parece um queijo. E agora a gente vai pintar essas árvores aqui atrás. Só que tá vendo que aqui tem que ser mais escuro do que aqui. Então, vamos começar com aqui, né? Vou fazer uma misturinha de um pouquinho de marrom com verde e um pouquinho de azul. Só que eu tô com um pouco de medo de misturar e acabar ficando o tom que ficou as coisas. Não vai ficar. Vou pegar um pouquinho de óleo aqui. Pra nós ir fazendo. Muito escuro, muito verde ainda. Às vezes você tem que pegar um pouquinho de marrom e misturar, mas só às vezes. Agora, aqui já deu, consegui. E vamos pintando. Então eu gosto de fazer uns desenhos. Esse aqui, ele não ia ser pintado assim, eu ia passar só um nanquim. Igual eu faço nas outras que são pra ser umas artes mais escuras ou umas artes mais macabras. Enfim, que acabou que ele ficou... Eu pensei, eu vou pintar só pra ver o que vai dar. Acho legal. E vamos ver como ele vai ficar. Algumas partes você não precisa encher de detalhe, só se quiser, né? Mas eu não vou fazer muito detalhe nessas partes do fundo, porque é pra não destacar tanto, pra parecer que são coisas mais longe ou mais na parte de trás ali. Essas da frente eu vou ter que fazer com um pincel mais fino, porque elas são mais pontudas também do que essas árvores da parte de trás aqui. Então vai ter que ser com um pincel mais fino. O que acontece? Artes assim, nesse estilo, essa daqui, por exemplo, a história dela, aqui faz muito frio. E no inverno as florestas sempre parecem muito mais escuras e muito mais distantes. E também as folhas caem demais e tudo mais, mas sempre tá muito frio. E principalmente de madrugada, de manhã e de noite, ou às vezes o dia inteiro, essa sensação que o inverno traz de conforto quando você tá em casa, você tá se sentindo bem perto das pessoas que você ama e tudo mais. E principalmente por causa da floresta. As florestas aqui, ó. Todas mais distantes e esse ar do frio. E no caso, esses daqui são lobinhos que estão vendo aquela casa toda aconchegante, pensando, e se a gente bater lá e pedir pra dormir alguns dias? Então, essa arte vai falar sobre isso. E é isso. Essa é a arte dessa história. Gosto muito, quero retratar mais o inverno, como são as coisas por aqui. E agora a gente vai pintar essas árvores aqui da frente. Elas têm que ser um pouco claras, mas elas não têm que ser tão claras assim. Então, vamos tentar fazer um verde meio que musgo aqui. Ai, consegui. Bom, vamos lá. Não pode ser tão claro, mas também elas não podem ser tão escuras assim. Esses detalhes pequenininhos que vocês estão vendo de lápis, depois eu vou fazer. Agora não, agora nosso objetivo é só fazer essa parte aqui, tá bom? E eu gosto do inverno também, só que eu
Eu gosto do conforto, sei lá, a sensação de calma que o inverno traz. E o verão, ele é mais agitado pra mim, na minha cabeça, sei lá, ele é mais energético. E vocês, gente, vocês preferem qual? Vocês preferem verão, calor ou frio e a chuva? Acho que eu vou usar esse outro pincel pra pintar a casa. Eu pensei em fazer uma casa meio que marrom. Um negocinho mais escuro, assim, uma casinha de madeira. Acho que sim, né? E o telhado eu acho que vou fazer vermelho mesmo. Vermelho não, aquele outro marrom que ele é um pouco mais avermelhado, quase um vermelho e quase um marrom. Ele é meio termo, né? Enfim, vou fazer daquilo lá. Depois dá pra fazer tipo uns negocinhos como se fosse madeira na casa. Mas isso depois, vamos focar primeiro nessa parte e depois ir pros detalhes, mas... E daí a gente já faz tudo de uma vez. Eu acho que isso é uma coisa que... Se você quer fazer um pouco mais rápido, né, também, aí faz, mas se não... Dá pra fazer uma coisa de cada vez. Não precisa ter tanta pressa assim. Agora eu vou fazer uns detalhezinhos ali nos pinheiros, assim, só pra... Pode ser uma coisa bem simples, só uns risquinhos assim, ó. Não precisa ter tanta coisa, às vezes. Isso depende muito, né? Mas enfim, nessa arte vai ser assim. Um pouquinho mais de cor aqui e ali. Um negocinho mais simples. Você faz só uns risquinhos. E deu. Aqui, ó. Faz assim. E é isso. Vamos agora pintar os lobinhos e também fazer os detalhes que tinha aqui. Gosto mais com cor, assim, eu vou usar um verde mais claro e um pouquinho de amarelo
pra fazer. Só que, tipo assim, tem muita diferença entre você fazer só com o pincel e você fazer com o lápis ou com a caneta nanquim. E aí, às vezes não vai ficar a mesma coisa que você estava imaginando, né? Mas dá pra tentar mesmo assim. Vou pintar aqui. É como se fosse só uns matinhos mais pra cá. Um negocinho assim. Vou pegar um pouquinho mais do verde e passar aqui. Fazer como se fosse uns matinhos. Uns trequinhos assim, né? Só pra falar que tem. E agora vamos vir pra parte de pintar eles. Acho que eu vou fazer eles um pouco cinza. Um pouco, não tem como fazer pouco. Mas enfim, cinzas. É. E aí outros detalhes eu faço com preto ou marrom. E aí eles vão estar olhando para essa casa e vão estar pensando, se a gente tentar ir lá, hein? Bora ir lá. Vai ser mais ou menos isso. Agora eu já começo a pintar um pouquinho mais rápido, porque eu fico ansiosa para terminar. Mas é basicamente isso aqui. E ficou assim, nossa arte ficou assim. Ficou assim, nossa artezinha. E para os membros a gente vai pintar um urutau, que é uma encomenda. Provavelmente amanhã esse vídeo vai sair lá para os membros e também vai ser com tinta óleo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Beijos, beijocas.